Acabei de chegar aqui, são 7 horas e 5 minutos. Chegamos aqui na nossa congregação, Ministério Canaã das Assembleias de Deus, na congregação de Maracanaú. E vai ser uma manhã muito especial. Eu tenho certeza que vai ser bênção também para a tua vida. Então vem com a gente, porque eu quero registrar essa aula de hoje. Hoje vai ser um dia marcante. Então vem com a gente, vai ser bênção de Deus. Vamos lá. Meus queridos, estou aqui com o nosso irmão Pedro Ildefonso, ele é o nosso superintendente aqui da congregação, e ele tem uma mensagem para vocês. A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento você vai estar ouvindo essa mensagem, mas queremos aqui agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos, dos nossos professores aqui da Escola Bíblica de Maracanaú, e convidar você para estar conosco todo domingo, a partir das 8h30 da manhã, aprendendo mais acerca da palavra de Deus. Venha, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Você é nosso convidado especial. Queridos, acabamos de chegar aqui no Parque Adail Barreto, que é aqui na capital cearense, 36 quilômetros lá da nossa congregação para cá. E eu estou aqui com o nosso líder de jovens, o nosso irmão Irazê, que eu já quero parabenizar o departamento da Escola Bíblica, na pessoa do irmão Pedro, que vocês viram no começo do vídeo. E aqui é o nosso líder de jovens, tiveram essa iniciativa de fazer esse encerramento hoje do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica. Aqui nesse local, os jovens já estão ali, ó, no lanche. Daqui a pouquinho a gente vai estar ministrando a aula. O irmão Irazê tem uma mensagem para vocês. Como falou o nosso irmão Edival, uma grande atitude de iniciativa do nosso irmão Pedro, como ele falou, nosso irmão Everlane, juntamente com a juventude, né? Quero parabenizar e agradecer a Deus pelo que ele está fazendo no dia de hoje, o encerramento de trimestre, uma aula diferenciada, algo que nós temos que fazer com a nossa juventude, deixar eles mais à vontade, tirar ele do tempo, trazer ele para a paisagem e ver que as coisas de Deus são perfeitas e que nós conseguimos fazer a obra de Deus aqui, ali e acolá. E agradecer o irmão Edival, professor da Escola Bíblica, professor da juventude, e não teria outro, senão ele para dar aula. Não pôde vir os outros dois, mas eu quero parabenizar a atitude não só do irmão Pedro Everlane, mas da toda a juventude e dos professores da Escola Bíblica Dominical. Cheiro! Agora eu estou aqui com a irmã Suzy, representando as professoras dos adolescentes, dos juvenis. Ela também tem uma mensagem para vocês. Paz do Senhor, bom dia a todos. Nós estamos aqui nesse lugar lindo, especial, para fazer o encerramento do trimestre, né, do segundo trimestre, já dando início próximo domingo ao terceiro trimestre da Escola Bíblica. E nós convidamos a todos os jovens a se fazerem presente, para conhecer mais da Palavra de Deus, para se aprofundar nas Escrituras, porque nós estamos aqui agradecendo a Deus por toda essa maravilha que Ele nos fez, e você pode participar. Venha, faça parte da Escola Bíblica Dominical. Esses jovens que estão aqui atrás são os nossos alunos, e gostaríamos de contar com você que está assistindo para fazer parte também do nosso grupo de alunos. Amém? Fiquem na paz, um grande abraço e até a próxima. Gente, é o seguinte, hoje nós estaremos estudando a lição de número 13, certo? O tema da nossa lição de hoje é a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Então eu e você, fomos chamados por Deus para fazer a diferença. Nós vamos ver hoje na nossa lição que o próprio Jesus, ele disse o seguinte: Vocês são sal da terra e a luz do mundo. Certo? Então a gente vai abordar sobre isso
Mas, como os que já conhecem a forma que eu ministro a aula, eu vou precisar da participação de vocês. O irmão Irazê também vai estar aqui contribuindo nessa lição. E esse trimestre, irmãos, nós estudamos esse tema aqui, ó, o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Então existe um padrão, conforme a Bíblia Sagrada, para a gente caminhar. Principalmente nós jovens. E aí eu já faço o convite que a partir do próximo domingo nós estaremos estudando nada mais, nada menos do que sobre a vida de Daniel. Vai ser poderoso essa lição. E quando eu e você decidimos ler essa palavra, nós nunca mais seremos os mesmos. Nós nunca mais seremos os mesmos. Porque essa palavra é como uma espada afiada. Imagine você uma espada cega. Ela já corta. Imagine uma espada afiada. A Bíblia diz que essa palavra é uma espada afiada. Que corta, penetra na divisão das juntas e das medulas. Então, quando nós lemos essa palavra, a nossa vida muda. Por que a nossa vida muda? Porque aí nós vamos conhecer sobre o nosso Deus, sobre Jesus. E, como vamos estudar sobre Daniel no próximo trimestre, nós vamos ver também, é tão interessante que a nossa lição de hoje fala de fazer a diferença, e Daniel foi um jovem que fez a diferença na sua vida, na sua história, ali na região onde ele estava. Mas isso aí é assunto para o próximo trimestre. O nosso texto principal se encontra em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que vós observem. Muito obrigado. O resumo da lição diz assim, ó. Presta bem atenção nesse resumo da lição. Deus espera que façamos a diferença na vida do próximo, demonstrando assim o poder de uma fé genuína. Deus espera que eu e você façamos a diferença na vida do próximo. Eu costumo dizer, queridos, que todo dom, seja ele espiritual, seja ele ministerial, e está escrito na palavra de Deus, todo dom, espiritual ou ministerial, ele não é para você. Por mais que Deus lhe dê, mas ele não é para você, viu, Levi? Sabe por quê? Para me dizer por quê? Não. Porque é para o próximo. Ele te deu, mas não é para você. É para você transbordar na vida de outras pessoas. Porque Deus espera que nós façamos a diferença na vida de outra pessoa. Nós não podemos fazer com que ninguém aceite a Cristo. Mas nós podemos contribuir através do nosso testemunho, da nossa vida no altar, na nossa vida na presença de Deus, e as pessoas veem nós. Mas o Levi, eu vejo que ele é um jovem diferenciado. Viu? O que será que tem na vida desse cara? Aí na escola, aí começa a observar o Levi, aí vai entender. Ah, mas é porque ele é um jovem evangélico, um cristão, um crente, conhece a palavra. Vai entender através do testemunho dele. O texto bíblico em sala está em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16. Tem algum corajoso ou alguma corajosa assim como a Esther, que resolveu se prontificar em ler? Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado para fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Glória a Deus. Então a nossa base da lição de hoje é essa daqui. Para que serve o sal? Temperar. Meu Deus. Vocês concordam que o sal serve para temperar? Mas o que mais? Tem mais alguma coisa? Conservar. Eita! Eleva o sabor. Dá gosto. Então, faça uma autorreflexão. Imagine assim, eu sou o sal. Porque você é sal. Eu trabalhava numa empresa que sempre que a gente ia almoçar, tinha momentos que o almoço estava um pouquinho insosso. Aí sempre na mesa fica, né, o sal, o palitinho de dente, essas coisas, né? Aí eu sempre andava com um parceiro meu, irmão Thiago. Aí eu pedia a ele: ei, Thiago, passa o sal aí pra mim. Aí ele fazia assim, ó. Querendo dizer que ele era o sal, né? Ele estava colocando o sal. Por quê? Porque nós somos o sal. Nós somos isso para essa humanidade. Nós temos que conservar, dar o sabor, porque, meu irmão, eu digo porque eu tive essa experiência de vir de lá. É muito sem sal a vida assim, distante de Deus. A gente pensa que tá massa. É curtição, é show, eu que era forrozeiro. Ixi, era bom demais, ia pras festas. Era bom. Era bom. Eu achava que era bom. Mas existe algo muito melhor, que é a palavra do Senhor. Andar na presença de Deus. Servir ao Senhor Jesus. Não existe coisa melhor. Então, nós, como sal dessa terra, precisamos dar o sabor para esse mundo. Para esses jovens que estão aí na nossa sala de aula, no curso, seja lá onde você for, na sua vizinhança, você tem que ser a diferença, meu irmão. Você tem que ser a diferença. Ei, você tem que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. E eles estão esperando essa diferença. Os teus amigos, aqui eu vou consertar. Amigo é o seu pai e a sua mãe. Mas os teus colegas, eles estão esperando a sua diferença. Aí vamos supor que eu, irmão Edival, que é para me fazer a diferença, eu faço pior do que os caras do mundo. Eu chego aqui numa rodinha que os caras vivem falando pornografia, palavrão, e eu entro para ser aceito pelo grupo, aí eu começo a fazer umas piadazinhas pornográficas, os palavrão, parará. Os caras olham pra mim, eu vou ser bem aberto aqui com você. Que diabo é isso, mano? Diabo de crente pai é isso aí? Ali na sua frente, eita, é tudo massa. Mas depois que tu vira as costas, ei, Nazir, esse cara não é crente não, mano. Eu pensei que esse cara fosse crente, mano. Ele, olha aí, ele é pior do que nós, mano. Pra que eu vou pra igreja desse jeito aí? Deus me livre pra igreja. Deus me livre pra igreja desse cara. Então, eles estão esperando a nossa diferença. Mas aqui eu também não estou dizendo que você vai ser aquele médium. Não fala com ninguém. Eu também aqui não estou dizendo que você tem que se isolar do mundo, como tem muitas situações que tem pessoas que acham que para fazer a diferença tem que se trancar dentro de um local e ficar ali. Irmão, fazer a diferença é aqui, ó. É quando eu vou para um estádio de futebol e a galera lá tá tudo gritando: juiz, fela da... Aí eu, eita, glória a Deus! Tá entendendo? É eu ir no shopping. Eu tenho que fazer a diferença onde eu vou, cara. Entendeu? Então, a luz. Esther, tu que agora, nesse momento, o sol tá aí no teu rosto. Tá incomodando, né? A luz às vezes incomoda. Porque nem todo mundo aceita a verdade. Ainda mais, às vezes eu digo pra minha mãe, né?
Mãe, às vezes a verdade ela precisa ser dita, mas tem calma aí. Às vezes precisa dizer não com muita aspereza, não. Porque tem gente que não, tem que falar a verdade, né? Então nós também, além de sal, precisamos ser luz. Porque esse mundo está em trevas, irmãos. Antes da gente vir para cá, eu estava conversando com o pastor. Inclusive, eu vou até abrir o jogo aqui, o que eu estava conversando com o pastor, viu, Razi? Não tem mais segredo, não. Eu vou casar, gente, ó. Dia 7 de agosto de 2024. Recebe aí a unção do casamento. Dia 7 de agosto de 2024. Está agendado o nosso casamento no civil. Já peço a oração de vocês que a mulher quer fazer o religioso logo em seguida, ó. Oh, meu Deus. Mas não é assim não, gente. Aceita. Olha aí. É isso aí, varão. Tá certo. Já ganhou. Muito bem. Não, é marketing. Não é patrocínio ainda não. Depois a gente conversa. Então, inclusive, felizmente ela não pôde vir porque está trabalhando. Mas, estava conversando com o pastor e a gente abordando justamente sobre essa situação. Alguém tem que trabalhar, eu ouvi, viu, varão? Ah, tá. Estava conversando com o pastor o seguinte. Estava dizendo para ele, pastor, toda a igreja que eu passo em frente, eu vejo como o número de pessoas é pequeno. E ele preocupado, né, sobre essa questão. Eu, não, pastor, isso aí é, infelizmente, a Bíblia, infelizmente não. Felizmente a Bíblia está se cumprindo. Infelizmente é porque o amor de muitos está se esfriando, gente. Infelizmente, o amor de muitos estão se esfriando. As pessoas não têm mais esse interesse de ir para um culto, passar 2 horas ali, adorando, ouvindo uma palavra de 1 hora. É cansativo. Mas as coisas de Deus é totalmente contrária das coisas do mundo. Como eu falei, a luz às vezes incomoda. Eu sei que tem momentos que é desgastante, é cansativo, principalmente quem trabalha nos bastidores. Mas existe uma recompensa. Nós temos que colocar isso na nossa mente. O que eu faço para Deus nunca é em vão. Pode ser que eu não seja recompensado aqui nessa terra, mas a promessa de Deus é o céu. É para lá que nós vamos. Essa é a diferença do servo de Deus. Essa é a diferença. Enquanto muito se desespera, as notícias aí mundo afora, guerra, doença, catástrofe, é desesperador. Mas o cristão, o servo de Deus, ele vê a palavra e ele lembra que Jesus diz assim, vocês estão vendo tudo isso daí que está acontecendo? É só o princípio. É só o princípio. Vai acontecer ainda pior, gente. Só que o pior vai acontecer depois que nós, ó, oh glória. Pegou a visão? Então nós vamos, eu vou ser muito objetivo, porque realmente é cansativo, vocês ficar sentado aí, fica meio, né? Mas vai dar certo. É muito massa quando ele volta falando isso. E o porquê, né? Já que nós estamos na escola bíblica, a gente não podemos deixar de passar. Está escrito em Mateus que nós somos o sal da terra. Sou sal da terra. E todo mundo já disse aqui, as cozinheiras e tal, diz que dá gosto e tal. Por que foi escrito isso lá em Mateus? Que é o primeiro evangelho. Mateus foi escrito por judeus. Jesus era muito sábio, gente. Jesus era muito massa. Ele tinha que falar para as pessoas da maneira que ela entendesse. E ele estava falando para os judeus. E os judeus, ele vinha de uma época que matava o gado, separava a carne, e não tinha a geladeira lá do irmão Ezequias, o freezer, para colocar essa carne. Aí o que acontecia?
A carne tinha que ficar do dia pro outro ou não? Porque ninguém ia comer um boi, todinho de uma vez só. Vocês estão entendendo? Aí, para ir pro outro dia, ele fazia o quê? A carne não ia prestar no outro dia. Ele salgava a carne, quem é do interior aqui, quem é mais velho sabe, estendia a que a gente chama hoje a carne do sol, que não é do sol, que é sal. Por isso que as pessoas veem ela é muito salgada. Por quê? Porque eu tirei algo que não... Olha onde Jesus queria chegar. Ele queria, né? Ele está dizendo para os judeus, ó, vós sois. E quando nós estamos lendo, nós estamos falando de nós. Nós somos sal da terra. Aí, ó, tirou o que era ruim. Olha só. Tirou o que era ruim para transformar. Vai comprar 1 quilo de carne do sol hoje. Mas essa carne do sol ontem não prestava para nada. Pegou aí? Essa carne do sol ontem, que pôs o sal da terra, né, que hoje sou o sal, nós somos o sal, hoje é valiosa, vale mais que você. Então, essa pessoa que éramos antes, talvez alguns de vocês não chegou a ser, mas o Casca de Bala aí, o forrozeiro foi, eu fui. Então, quem estava lá achava que ia ser muito massa. Quer saber? Massa é hoje. O cara acorda 4 horas da manhã para fazer um bocado de tapioca, não sei o quê, um bocado de bicho para comer e ficar alegre com isso. Isso aqui é massa. Vós sois, vocês, nós somos o sal da terra. E luz do mundo, como o Edival bem disse. Aí ele vai dizer assim, ó, quer me dizer qual é a cidade que se esconde, estando lá em cima, olha. Cara, quando nós somos diferentes, entra o casamento do Edival, graças a Deus, entra o namoro do Joel com a Adra, entra o namoro do Joab com a Inara, entra, em nome de Jesus, o namoro do Davi com a Laís. Tem que ser diferente, mano. Não pode ser a mesma coisa. Eu não posso estar fazendo e aplicando os mesmos atos que está de lá para cá, porque eu não vou ser diferente. Jesus está dizendo que nós temos que ser diferentes para aquelas e tais pessoas. Aí as pessoas olham para a gente, olha ali, o casal, isso, o casal, não sei o quê. Aí o tempo passa. Aí a pessoa na mesa e o casal, ó. Porque a essência do evangelho no mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Pode andar, acender a luz na sua casa hoje, e você sabe aonde está o copo que você vai beber água. Mas vá trabalhar e a sua mãe mude os objetos do lugar, que quando você se acordar, se taca na parede, não sabe mais cadê o copo. Não é. A luz, ela faz a diferença. Tem que ser diferente. Glória a Deus. Nós precisamos fazer a diferença em tudo na nossa vida. A irmã Edival fala, até parece que ele é o homem perfeito. Longe de mim. Que homem lindo, perfeito. Lindo eu sei que eu sou. Perfeito está muito longe, né? Porque a perfeição só lá na glória. Mas, cara, quando a gente se depara com essa ferramenta aqui, que eu acabei de falar no início, que transforma a nossa vida, ela nos constrange a ser diferente. Aquela história de o cara, que eu já vi muito, principalmente no início da minha fé. Muitos amigos, jovens, brother, aceitavam a Cristo. Na outra semana o cara já estava todo de paletó. No outro mês o cara já não estava mais na igreja. O que foi que aconteceu? Não é assim, da noite para o dia, não. A mudança é paulatinamente, de glória em glória. Hoje, eu estou melhor do que ontem, pode ter certeza. E se o Senhor permitir, amanhã, a minha existência, eu vou me esforçar para me ser melhor do que eu estou sendo hoje. Por quê? Porque quem trabalha é o Espírito Santo na minha vida. Quem faz a obra é o Espírito Santo na minha vida. Claro que eu tenho as minhas decisões, as minhas escolhas. Se eu era forrozeiro, não, cara, eu não quero mais isso aqui, não. Isso aqui não é para mim. Outra coisa que vocês, a maioria já sabe, que sempre escuta eu falar. Eu também fumava. E para a glória de Deus,
Diz que está com 17, 18 anos que eu parei de fumar. Mas, quando eu aceitei a Jesus, eu ainda passei 6 meses na igreja, indo para os cultos e fumando escondido. Como é que pode? Mas o Espírito Santo trabalhou na minha vida e me libertou. Então, vocês estão diante de uma pessoa que teve a experiência lá na Babilônia, para que vocês não precisem passar por essa experiência. Oh, irmãos, que maravilha eu vejo aqui cada rosto tão lindo, tão jovem, com um futuro brilhante, casamentos a serem realizados, receba a unção do casamento. Tá entendendo? Então, não precisa não. Ah, mas eu queria vivenciar essa experiência, eu nunca fui do mundo. Não queira não, filho. Não precisa não. Ah, não, mas eu não vivo no mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? O mundo que eu me refiro aqui não é isso aqui que nós estamos aqui agora não. Ó. O mundo que eu me refiro é o sistema que o diabo opera na vida das pessoas, influenciando. Nós precisamos ser influências e não ser influenciado. O mundo que eu me refiro é esse sistema que me influencia a fazer o que o mundo quer que eu faça. Para ser aceito pelo grupo. Tá entendendo? Então, eu preciso ser diferente em tudo que eu faço, até no serviço. Alguém quer água? Quer água, Delphi? Abre a boca. Quer mais? Sim. Vai. Tá quente, não, isso aqui? Tá gelado. Eita, tá gelado mesmo. Mais alguém quer água? É esse copo não, vamos dar um copo. Quer não, Joel? Água? Ninguém quer água. Quer não, Irazê? Ele quer do jeito que... Vai querer mesmo, Irazê? Então pega aí. Pois é, gente. Então, e aí, não vai beber não? O que foi que eu servi para eles? Água, né? Mas olha a forma que eu servi. Com Devos eu fui super delicado. O bichinho tava com uma sede tão grande, né? Quer água, Devos? Quero. Pois pega. Eu servi água para ele. Eu servi água para Esther. Eu servi água para Irazê. Mas qual foi a forma que eu servi para cada um deles? Eu servi a mesma coisa, mas eu servi de maneiras diferentes. Como é que eu estou servindo ao Senhor? Como é que você está servindo ao Senhor? Agressivamente? De qualquer jeito? Falou? De qualquer forma? Cara, faz uma reflexão aí. Senhor, como é que eu estou te servindo? Estou te agradando? Isso aí não é para você perguntar a ninguém, nem o irmão Irazê, que é seu líder. Pergunte ao Senhor. Fale com Ele. Ele vai falar contigo. Gente, eu estou falando isso aqui para vocês sem hipocrisia nenhuma, sentindo a presença de Deus aqui forte aqui nesse lugar. Porque Ele está aqui. Então, nessa lição de hoje, ele vai falar que quando o Evangelho chega na nossa vida, ele faz 3 situações. Primeira situação, que é o ponto 1. Quando o Evangelho chega na nossa vida, ele nos direciona para Deus. É o primeiro ponto. O segundo ponto, quando o Evangelho chega na nossa vida, ele nos direciona para o mundo. E o último, que é o principal que nós estamos aguardando, nos direciona
para a eternidade. Então a nossa lição de hoje é basicamente essa. O Evangelho chegou na minha vida, eu não tinha nenhuma experiência com Deus, mas o Evangelho chegou. Um dia eu ouvi alguém dizer para mim, Jesus te ama. Eu nunca tinha escutado aquilo. Aí eu fiquei pensando, Jesus me ama? Legal. E é porque eu era um cara religioso. Toda a vida fui criado na religião. Mas um dia eu escutei Jesus me ama. Poxa, que legal. Aí outra vez, um irmão pregando para mim, falando de salvação. Aí eu fiquei com medo, meu Deus, eu não quero ir para o inferno. Não quero ir para o inferno. Só que não tinha nenhuma atitude, né, de buscar o Senhor. Porém, olha como a leitura é interessante. E na Bíblia falava sobre a queda das Torres Gêmeas, que foi o momento ali em 2011, né? Aí, como eu sempre estava ali na casa da minha irmã e tal, aí ele perguntou, tu poderia ler para mim? Aí, como todo dia eu ia para lá, disseram para ele, isso eu ainda não era cristão, ainda não estava, né, na igreja, né? Aí ele, tu poderia ler para mim? Aí eu, na hora. Aí eu comecei a ler na Bíblia logo no Apocalipse, ó. Que disseram para ele que estava escrito no Apocalipse. Aí eu li Apocalipse todinho e nós não conseguimos achar essa profecia. Mas tinha um propósito. Eu tive acesso a essa palavra. Eu tive acesso a isso aqui. Oh, que coisa maravilhosa, irmão, quando a gente tem acesso a isso aqui. Que é a tentativa do diabo é nos distanciar disso aqui, ó. Essa é a tentativa dele. Pra que esse negócio de ler Bíblia, macho? Pra que essa besteira de negócio de estar lendo Bíblia? Pra que isso? Essa é a tentativa dele. Porque se a gente lê isso aqui, quando isso aqui entra aqui, me faz conhecer o céu. Glória a Deus por isso. Então, o Evangelho, quando chega na nossa vida, primeiramente nos leva a Deus. E eu que não tinha paz com Deus, passo a ter paz com Deus. Passo a ter a justificação em Cristo Jesus, porque Jesus morreu na cruz para nos justificar dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Todos que estão aqui somos pecadores. Só que existe a diferença. Nós somos pecadores remidos. Pecadores remidos. Porque nós temos Cristo Jesus na nossa vida. Através do sangue do Cordeiro, na cruz do Calvário, nós somos remidos, purificados. Agora, se eu decido seguir o sistema do mundo, aí é difícil, né? Eu preciso estar mesmo fraquinho, mesmo pecador, mas ali buscando, Senhor, amanheceu o dia, Senhor, muito obrigado por esse dia, me perdoa, tem misericórdia da minha vida, enfim, é isso. E o segundo ponto, irmãos, quando o Evangelho chega na minha vida e me apresenta Deus, me apresenta Jesus, aí entra o segundo passo. Eu vou para o mundo. Que é isso, irmão? Tu vai para o mundo. Eu vou para o mundo no sentido de transbordar na vida das pessoas. Porque eu fui transformado, agora eu vou colaborar para que outras pessoas venham conhecer a palavra, que é justamente ser sal e ser luz desse mundo. Então é o segundo ponto da nossa lição de hoje. Muitas pessoas se frustram, acabam se distanciando da igreja, da presença do Senhor, porque ela inverte os papéis. Ela quer chegar hoje na igreja, amanhã ela já quer estar pregando, já quer estar cantando, já quer estar sendo líder, já quer estar comandando. Não, primeiro Deus trabalha em mim, para depois trabalhar através de mim. Primeiro eu sou transformado. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo? Eu posso muito bem, irmão, estar em pecado e pregar para muita gente aceitar Jesus e eu ir para o inferno. O que adianta isso? Eu preciso buscar a minha salvação, dia após dia. E nesse percurso, nessa caminhada, trazer mais pessoas comigo. Com meu testemunho, sendo sal, sendo luz, sendo diferente, sendo essa pessoa transformada pelo Evangelho. E por último, o Evangelho, quando chega na minha vida,
me direciona para a eternidade. É interessante que, assim, a revista ela começa falando de fé e termina falando de fé, né? Olha aí. E é interessante porque, assim, o Edval citou que a gente vê pessoas que entraram na igreja e não permaneceram, né? E eu acho importante porque, assim, frisar essa parte, porque começou falando de fé e terminou falando de fé, porque é o mais difícil, né? O mais difícil não é você ter fé, você continuar tendo fé, né? Não é difícil ter fé hoje, é difícil ter fé amanhã, porque a vida cristã é uma continuidade, né? Muitas pessoas entram na igreja e desistem porque elas tiveram fé hoje, mas não tiveram fé amanhã. Elas não continuaram. Então, tipo assim, nosso propósito como cristão é continuar. Até o João falou sobre a gente às vezes estar fraco, porque a gente vai se abater, a gente vai pensar em desistir, mas o importante é a gente continuar. Ter fé hoje, mas também ter fé amanhã, para continuar, porque a nossa vida cristã é uma continuidade. Ela vai finalizar no céu. Somente como... Glória a Deus. Queridos, e aqui nós chegamos no final dessa lição de hoje. Se você gostou, deixa o teu joinha, isso é muito importante. Você, meu amigo pastor ou líder de jovem, eu espero que isso tenha te inspirado a fazer uma aula como essa, uma aula diferente, um encerramento, ou até mesmo uma aula. E tamo junto, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e vem crescer com a gente, porque toda semana a gente traz conteúdo para abençoar a tua vida. Um abraço, te espero no próximo vídeo.